Cadê o branco? Oi, pessoal. Tudo bem? Ele não é mais esse. Tudo bom? Não deu certo novamente. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Deixa eu só preparar, vou esperar o Sérgio entrar. Oi, Kelly. Mais uma vez aqui, nessa confusão. Vamos ver. Então, vou convidar o Sérgio para entrar. E o André. Vamos esperar o... Aí! Pronto! Gente, desculpa. É alguma coisa que acontece lá no OBS que eu fiquei vendido lá, estava editando, Melhor na mas UBS. estamos aqui. Melhor que na UBS. Né? Melhor o OBS dando pau do que a OBS. Eu tenho que preparar. Sai uma coisa, entra outra. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Agora eu estou ouvindo. Estão ouvindo, gente? Vocês estão ouvindo? Estamos. Tá, meu som tá tranquilo? Tá para ouvir? Tá de boa, Serginho. Tá ótimo. tá bom. Ótimo. Gente, hoje estamos aqui sem maiores delongas. Vamos começar nosso bate-papo com o reverendo Sérgio Ferreira, meu amigo. Tenho o grande prazer de dizer que ele é meu amigo antes de ser reverendo. Muito antes de ser reverendo, eu amo demais esse cara. Nos conhecemos há 35 anos, né, Serginho? Desde a época de escola. Eu não lembro bem do tempo, Nós tínhamos 5 anos de idade na época, Serginho. Nós tínhamos 5 anos de idade. Nós estudávamos no Jardim da Infância. Por isso, há 35 anos atrás, nós nos conhecemos. Ah, bom. E tá aqui essa figura fantástica. Essa figura iluminadíssima, esse ser humano incrível. Sérgio Ferreira, por favor, se apresente para os nossos espectadores, o pessoal que está nos assistindo agora. Eu sou o reverendo anglicano Sérgio Ferreira. Serginho para todo mundo, fica melhor. E eu acho que é só. A gente é tão pouca coisa, conforme a idade vai chegando, a gente vai aprendendo a ser pouca coisa. Mas Serginho, assim, fala um pouco pra gente, então, como foi a sua trajetória até chegar a ser o reverendo da Igreja Anglicana? Eu sou de uma família muito católica. Minha avó era, inclusive, funcionária da Igreja Coração de Maria em Santos. Então, muito cedo eu fui para o seminário. O sonho de ter um neto padre, era muito tradicional naquela época, né? E eu fui para o seminário, estudei no seminário no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Depois eu vim para Santos, foi mais ou menos neste período que eu acho que eu conheço o André. Fui para política, trabalhei bastante com o movimento estudantil em Santos. Depois eu me reencontro com a fé, volto para o seminário romano da Diocese de Santos, Seminário São José, que fica aqui no Morro da Nova Sintra. Ali eu estudei a filosofia e a teologia. E saí, nos penúltimos anos da teologia, eu saí, também fiquei um longo tempo fora de novo, e depois me reencontro com o reverendo Leandro Campos, que Deus o tem agora no seu reino, que me leva para a igreja anglicana. Há uma paróquia anglicana em Santos, os ingleses estão aqui há 100 anos, a paróquia tem 100 anos. Ali onde hoje é o Orquidário, era o antigo bairro dos ingleses.
Até tem o clube, inclusive, lá. A marca dos ingleses lá está no clube e está na igreja anglicana, que é uma igrejinha bastante linda, singela, que fica ali em frente ao Orquidário. Quem vai para São Vicente não vê, porque entra à direita. Você tem que dar a volta no Orquidário para passar na frente dela. Ela fica ali do lado esquerdo do Orquidário, exatamente do outro lado da rua. E voltei a participar da igreja. Como eu já tinha os estudos, e a igreja anglicana ela reconhece todos os estudos da igreja romana, então depois de um período de 10 anos eu fui ordenado diácono e depois presbítero. Só que eu não sou da igreja lá da paróquia. Eu fundei uma missão no bairro do Estuário. Aqui é um bairro mais periférico, aqui no antigo bairro do Macuco, da Bacia do Macuco, e aqui eu fico onde tem a missão anglicana. Eu acho que tá bom. Legal. Serginho, uma dúvida minha. Quais são as diferenças entre a igreja anglicana e a igreja católica? Nós temos problemas que nós resolvemos lá no século XV e eles não resolveram até hoje. Eles, os romanos. Que tipo de problemas? O padre casa. Olha. Nós ordenamos as mulheres têm o mesmo poder. Então nós temos padres, sacerdotes femininas, né, mulheres. Temos bispas, não é? Aqui no Brasil nós já temos 3 maravilhosas bispas femininas, inclusive a bispa que comanda a diocese da Amazônia. Nós temos uma série de avanços teológicos, inclusive somos das igrejas clássicas, tradicionais, do século XV, nós somos a única que é totalmente inclusiva. Então, sim, nós temos todas as portas abertas para casamentos homoafetivos, para ordenar, inclusive, homossexuais. Nós não temos problema nenhum com isso. Na verdade, vários avanços, né? Eles ainda estão lá atrás. Foi a anglicana, desculpa a minha ignorância, foi a anglicana que ordenou uma transexual também, não foi? Não, não foi. Não foi. Aí foi a igreja metropolitana, que é uma igreja, uma vertente, uma dissidência dos batistas nos Estados Unidos, e que ela é bem forte. Aqui no Brasil faz um trabalho maravilhoso. Agora, a ordenação dela foi dentro de um templo anglicano. Nós cedemos lá o templo da paróquia da Trindade para fazer a ordenação dela. Eles acho que não tinham um templo tão grande, né? E foi muito bonita. Não, é lindo. O trabalho de inclusão de vocês é maravilhoso, assim. O pouco que eu pude acompanhar e acompanho pela mídia, eu percebo quanto é próxima da realidade, né? É uma igreja que aproxima Deus realmente do homem como ele é. O homem no sentido do ser humano, né? Do jeito que ele é. Mas Platão ia fazer uma pergunta e eu acabei cortando. Porque já temos aqui perguntas na caixinha. Gente, se quiserem fazer perguntas para o Serginho, vão lá na caixinha, tá? O Jefferson, Serginho, está perguntando se ser espiritualizado ou espirituoso dá para ser engraçado e ter fé? Eu acredito que quem gosta de tristeza é o maligno. Deus é pura graça. Não é? Quando o anjo anuncia a encarnação de Jesus, ele chama Maria de cheia de graça. Essa graça é Jesus Cristo que está enchendo ela. Jesus não era nem um pouco parecido com muito pastor e com muito sacerdote por aí. Eu acredito que Jesus está muito mais... Os sermões de Jesus estão muito mais para o stand-up do que para uma coisa repressora. Maravilhoso, maravilhoso. Deus não gosta de tristeza. Quem gosta de tristeza é o maligno. Não é? É uma coisa assim, engraçada que você me fez lembrar de uma vez que eu dirigi um alto de Natal aqui em Santos. Foi o último alto de Natal, inclusive, que eu dirigi. Acho que foi o último que foi ao ar livre também, que foi feito lá no outeiro de Santa Catarina. Era de uma alegria, não tinha toda aquela pompa de tristeza. Eu fui beber na fonte lá do Nordeste,
dos folguedos, das coisas, porque é um momento de alegria, gente. Jesus está nascendo, a coisa mais linda do mundo, né? Não tem por que ser aquela coisa toda pesada, carregada, cheia de pompa. A Benedito está falando, um santo triste é um triste santo. Um triste santo. Falou tudo. Essas figuras de Natal no hemisfério norte, elas acontecem em dezembro, que é um mês de neve, um mês escuro, e aí é tudo muito bucólico, não é? É tudo muito frio. Se Jesus tivesse que escolher Belém, eu tenho certeza que ele vinha para o Belém do Pará. Com certeza. Dançar um bom carimbó lá. Até porque é mais quente, né? Ia ser mais divertido. Exatamente. Exatamente. Temos uma outra pergunta aqui do Jefferson, ele está super participativo aqui. Qual é a melhor fase da vida de um homem gay? Os prazeres mudam muito? É para o Serginho ou para nós? Para todos nós, então, né? Começam primeiro, pelo amor de Deus. Então eu começo. Olha, Jefferson, eu acho que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Sinceramente. O hoje sempre é a melhor fase da nossa vida, mas eu só descobri que o hoje é a melhor fase da nossa vida com a maturidade. A maturidade me trouxe isso, me trouxe a questão do estar presente. Então hoje é o melhor momento da minha vida. Eu demorei muito para aprender isso, né? Lá atrás, quando eu me aceitei e me descobri homossexual, eu pensava muito no não, depois eu vou fazer, depois eu vou pensar, depois, sabe, eram momentos impeditivos para mim. Agora não, agora é o meu hoje. Meu hoje é o que interessa. Então, hoje, agora, a maturidade, para mim, é o melhor momento da minha vida. Estou no meu ápice. Acho que respondi. Tá. Para mim, eu já acho que o melhor momento para um homem gay é aquele momento onde ele entende? Então, assim, eu vivi muito bem minha juventude, e assim, fui muito feliz na minha juventude. Fui muito feliz em todas as fases. Eu acho que depende muito da forma como você lida com as situações e com a vida, né? Se você tem alegria dentro de você e leva isso para o seu cotidiano, muita coisa. Já vivi homofobia, já vivi até abuso, mas isso tudo, conforme você encara, como você vê, enfrenta a vida, você sublima essas coisas todas as dificuldades. Então, cada fase tem a sua beleza. Eu vivi a fase da juventude muito bem, feliz, vivi a fase dos 30, dos 40, estou agora nos 50, e cada fase tem a sua peculiaridade, né? Eu acho que depende muito de como você encara a vida, e ainda sendo gay, como você enfrenta todas essas adversidades, né? Porque a vida, a gente sofre, nos colocam dentro de uma salinha, né? O gay fica da salinha, não. Você que decide se você quer ficar dentro dessa salinha ou não, né? Então, para mim é isso. Acho que toda fase da vida é bonita, depende muito de como você encara, com fé, com alegria e resistência também. Vai lá. Serginho, eu tenho que ser o padre. Eu penso que precisamos discutir o que é essa felicidade, sabe? Porque a sociedade nos impõe padrões muito opressores de felicidade. E quase tudo para o gay é muito impositivo, desde o padrão da beleza até o padrão de prazer, o padrão da própria felicidade. Eu fico no meio do campo, aí entre os dois. Eu acho que eu tive momentos da minha vida felizes, acho que não dá para ser, pelo menos o conceito que eu tenho de felicidade, não dá para ter isso o tempo todo. Eu acho que a felicidade está em momentos que você viveu, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a felicidade está também no viver agora. Eu acho que uma boa parte da minha vida, eu queria ser maior de idade,
até para poder cair na gandaia, conhecer o mundo. Então eu era louco para ter 18, 21, 20 anos, conquistar o que a gente chama de independência, né? Depois eu descobri que tinha tal da independência financeira, que era mais tarde ainda, ia demorar. Aí depois que eu descobri, passou essa fase, veio uma fase também de descoberta de tudo isso e também de desilusão de tudo isso, não é? Eu acho que maturidade é olhar para isso tudo e falar, olha, bom mesmo é agora, porque eu tô aqui agora, com vocês. Isso é que é felicidade. Não se impor tanto padrões. E os prazeres não se impor tanto padrões. Sabe? Não se impor tanto. Exatamente. Para ser feliz, tem gente que para ser feliz, na minha época de jovem, tem que completar, né? Porque também essa época também é minha, mas na minha época de jovem, tinha o tal do kit babaca. Lembra disso, André? Sem o kit babaca você não era feliz. Era um tênis da Nike, um Discman. Tinha que ter um Discman, tinha que ter um celular, um tênis da Nike. Não, celular não tinha. Era calça da Zoom. Calça da Zoom. A camiseta da Fórum. Isso, um Discman, que era gigante, né? Eu não lembro onde é que enfiava os CDs, mas levava lá. Mas então, em todo caso, a gente transfere a felicidade, às vezes, para besteiras. Ela é mais simples do que a gente imagina. Com certeza. Legal. Com certeza. Ó, o Benedito está fazendo uma pergunta aqui, mais uma. Não, que bom, gente. Vamos encher essa caixinha de perguntas aí, que está bem legal. Qual é a importância de uma igreja vivenciar entre seus clérigos uma sexualidade sem tabus? Eu acho que a primeira importância é que nós diminuímos o grau de insanidade dentro do clero, nós diminuímos o grau de doença dentro da igreja, não é? A igreja, do ponto de vista teológico, ela deve ser de fato um hospital. Ela está mais, embora algumas pareçam shopping, ela deveria ser mais um hospital, se parecer mais com um hospital. Jesus fala, eu vim para os doentes. O problema é que os nossos médicos estão tão doentes quanto os doentes. Nós temos recentemente a notícia de um padre que acabou de se suicidar, um padre jovem, não é? E eu fico me perguntando como pode você ser consagrado sacerdote do Altíssimo, do portador da vida e negar a própria vida. É um dilema, um paradoxo terrível isso, não é? Nós juramos defender a vida, porque ela é a maior manifestação de Deus. E, no entanto, mostra apenas a ponta do iceberg, como nós também estamos doentes. Eu acho que a hora que esses tabus acabam, a hora que a gente abre as janelas, sai dos armários, tira a poeira, sacode a poeira, fica tudo mais fácil de se corrigir e fica mais fácil de se aproximar do divino. Eu diria que o mais importante é a gente saber que somos todos pecadores e que o pecado do outro não é maior do que o meu só porque é diferente. Então, essa tranquilidade de saber que todos nós temos que nos redimir, tira do clero o peso de estar extremamente santificado e sacramentado. Esse ainda é um peso que a Igreja Romana carrega, não é? O clero romano ainda toma para si a ideia de uma coisa sagrada, totalmente sagrada, quando a gente sabe que a gente representa o sagrado, embora não sejamos. E é fato, não somos. Não é? Somos tão pecadores quanto os pecadores que a gente perdoa. Eu acho que é importante quebrar os tabus, sabe? Tirar as máscaras. É pavoroso. É pavoroso você ver nos púlpitos padres que levam uma vida dupla. Inclusive, é uma das primeiras frases do Papa Francisco quando virou padre, quando virou Papa. Quando virou Papa, o Papa Francisco disse: a igreja está farta de sacerdotes de vida dupla. Jesus não precisa de vida dupla. Então, no púlpito, vale a regra, vale a lei, vale o que está escrito. E na sacristia, coitado dos coroinha. Como você vê a ascensão do Papa Francisco para a Igreja Católica? Você percebe que tem alguma mudança de ar? Você acha que vai ser possível mudar o ar de algum jeito? Ou existe ainda uma pressão muito forte por baixo?
existe uma pressão muito forte, não é? Ele vive uma pressão muito forte, a gente tem que rezar muito pelo Papa. Embora ele seja argentino, a gente tem que rezar por ele. Eu acho que, veja, irmãos, o Papa Francisco é uma bênção. Quando ele começou o seu pontificado, o seu reinado, eu pensava comigo, mas meu Deus do céu, elegeram um anglicano. Porque ele queria dar comunhão para os divorciados, ele é a favor de dar comunhão para os divorciados, quer dizer, isso é anglicano, nós é que casamos divorciado, nós é que não temos problema com isso. Ele foi a favor, de certa forma, falou que não ia julgar os gays, não é? Então, se depender da palavra dele para acender a fogueira, não vai ter fogueira. Embora de vez em quando há um retrocesso de um departamento ou outro, de um ministério ou outro no Vaticano, e é difícil para o povo entender isso. Ele, de certa forma, fala que tem que batizar qualquer um, que se até um ET viesse pedir para ser batizado, ele batizaria, e isso é totalmente teologia anglicana. Então eu brinco às vezes que eu falo que o Papa é anglicano, só não avisaram ele ainda. Então eu acho que é uma bênção, temos que rezar muito por ele. Mas agora que vive pressões, vive, né? Terríveis, terríveis, pressões terríveis. Eu rezo para que quem sirva o chá para ele seja sempre alguém do bem. Você falou uma coisa, que assim, tem uma das coisas que eu me orgulho muito na minha vida, Serginho, assim, e para mim foi muito importante, né? Na sua ordenação, eu estava lá, né, com meu companheiro, Zé Luiz, e você falou assim, agora eu vou dar a minha primeira Eucaristia. E logo em seguida você falou, na igreja anglicana, não importa se você fez primeira comunhão ou se não fez. Gente, eu fui o primeiro a levantar. Eu sempre tive uma vontade imensa na vida de experimentar uma hóstia. E não fiz o catequismo, porque é por uma questão de opção. Mesmo que minha mãe deu para mim, né? Eu venho de uma família assim, extremamente espiritualista, tem católico, tem evangélico, tem umbandista, tem de tudo. E minha mãe pegou e falou assim, olha, você quer fazer primeira comunhão? Eu olhei, eu via o sofrimento do meu irmão, todo domingo de manhã ter que ir para a igreja e rezar. Eu falei, não quero. Eu falei, então tá bom, então você não vai fazer. Mas eu sempre tive uma frustração de que na igreja católica, para você consagrar a hóstia, né, não sei se é assim que chamam, você tem que fazer a primeira comunhão. E eu não tinha a primeira comunhão. E você foi a primeira pessoa que me deu essa possibilidade de poder provar o corpo de Cristo. E acredito que, assim, que fiz com o maior respeito do mundo, né? E é uma das coisas que eu valorizo demais na minha vida. Ter tido essa Eucaristia, ter tido essa hóstia ofertada por um amigo queridíssimo. Me emociona. Desculpa. A igreja anglicana, ela tem uma visão universal dessa coisa da Santa Ceia, né? Da comunhão. Primeiro que é uma criação maluca achar que você precisa fazer um curso, que você precisa ter noções básicas para entrar em contato com Deus, como se existisse esse curso, né? E depois é uma coisa tão opressora com as crianças que eu costumo dizer que é geralmente a catequese para você fazer a primeira e última comunhão. Geralmente você faz a primeira e última. É verdade. Fora tradições antigas, fora a tradição, eu, por exemplo, sou de uma época que a gente se vestia, botava terninho, as meninas botavam vestidinho de noiva, tinha toda uma coisa das famílias, fazia festa no dia da primeira comunhão, distribuía um santinho da primeira comunhão. Quer dizer, uma coisa que tinha o interesse de criar uma expectativa na criança, de prepará-la, virou uma coisa burocrática, virou uma coisa de diplominha. E aí você cria uma confusão na cabeça das crianças, que você não tem ideia, André, da maldade que é. Porque as crianças vão para a igreja, verso simbólico, já é uma coisa terrível. Nós temos uma tradição terrível. Eu me lembro até hoje de eu levar minha sobrinha e ela olhar para a cruz e ver lá o crucificado sangrando e olhar para mim agoniada e perguntar o que é aquilo. Eu falei, é Jesus. E ela falou, mas por que ele está ali? Eu falei, porque pregaram ele na cruz. E a pergunta dela é, por que vocês não tiraram ainda?
É uma pergunta tão, né, tão inocente. Nós temos essa coisa do símbolo ainda bastante difícil, não é um símbolo fácil. E as crianças acabam se confundindo. Eu me lembro de crianças, de eu assistir diálogos na família mesmo, de primos que falavam: domingo eu vou na igreja, eu tenho que ir na igreja, eu não posso dormir na sua casa no sábado, porque domingo eu tenho que ir na igreja. Por quê? Porque eu tenho catequese. O que é isso? É um cursinho que a gente faz na igreja. Para quê? Aí a minha sobrinha responde: para comer o coração de Jesus. Aí a outra fala: credo, isso é macumba. Você cria uma confusão na cabeça da criança terrível. Veja, irmãos, nós temos na igreja anglicana o curso, a escolinha dominical, que é livre. A comunhão é para todos que foram batizados, ou todos aqueles que sentem a necessidade, ou que se atraem à necessidade. A comunhão é para incluir. A palavra fala comum união, é para incluir, não é para excluir. Você tem cerimônias que alguém sobe o microfone e fala: se você não confessou os seus pecados, se você não pagou o dízimo, se você frequentou outras seitas a não ser a nossa, que é terrível, essa última é terrível, né? Se você não frequentou outra maluquice a não ser a nossa, não pode comungar. Quer dizer, colocam os impeditivos. Não colocam se o seu coração quer Jesus, se você aprendeu a dividir o pão, se esses minutos conosco te deixaram menos egoísta, venha para a mesa é feita para você. Nós estamos esperando você para dividir com você o pão. Era para falar o que inclui, não o que exclui. Até Sim. Porque, André, olha, se a gente parar para pensar, e eu costumo dizer muito isso nas cerimônias, na Santa Ceia de Jesus, que dá origem à comunhão e que dá origem às missas, que dá origem ao nosso culto dominical, havia duas pessoas lá, e elas comungaram. Uma é Judas Iscariotes, que sai daquela cerimônia para trair Jesus, e a outra é Pedro, que nega que conhecia Jesus. Eles comungaram. Então eu costumo dizer na missa: se o seu pecado for maior do que o de Judas, for maior do que o de Pedro, que negou Jesus, que traiu Jesus, então não venha, viu? Então não venha. Porque essa coisa de que você precisa ter um diploma, ou que você precisa estar com o coração puro, não vem do Evangelho de Jesus. Jesus fala: eu vim para aqueles que precisam. Amém? Amém. 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 O Jefferson perguntou mais uma coisa aqui, Serginho. Não ter pecado maior e menor é uma explicação para se ter respeito. Porém, como naturalizar ser gay? Eu acredito que no Evangelho de Jesus fica nítido. Em nenhum momento Jesus separa as pessoas pela definição sexual. Havia gays na época de Jesus, com certeza. Há uma outra passagem que a gente pode até imaginar que se tratasse de um gay, como é o caso da cura do servo do centurião. Era muito comum que os centuriões romanos tivessem gregos ou gays trabalhando como servos. E Jesus se comove com o amor daquele centurião, que não vai pedir por ninguém da família. Ele vai pedir por um escravo, por um empregado. Isso era uma coisa muito rara de acontecer, né? Era uma coisa muito difícil de se imaginar que um centurião romano procurasse um pseudo-curandeiro hebreu, vestido de mendigo, para pedir pelo seu escravo, pelo seu empregado. E ele vai com muita fé. Em nenhum momento você vai encontrar Jesus excluindo nem a pecadora, e nem os leprosos, e nem os excluídos da sua época. Quando eu digo que cada um tem o seu pecado e nenhum deles é maior, o que eu quero dizer é que a gente não deve julgar, e que isso não está sobre julgamento. Isso não está pautado, não vai ser pauta.
Ninguém vai chegar lá e vai falar, você é gay, vai para lá. Você não é, vem para cá. Não vai, não tá na pauta. Não tá em nenhum tribunal instituído por Jesus Cristo. Vai estar sim, talvez, hoje ainda, nos tribunais das igrejas. Né? Graças a Deus, Jesus é maior que todas as igrejas. Nenhuma delas é dona da propriedade. Jesus não é propriedade de nenhuma delas. Graças a Deus. Então, eu penso que o Evangelho de Jesus, a novidade de Jesus, a novidade do Evangelho é que todos são convidados. Ele veio para todos. A chuva cai sobre os justos e sobre os injustos. Foi isso que ele pregou. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você, Serginho. Te conheço bastante tempo e sei da sua ligação que você teve com a vida política, com questão política mesmo. Foi assessor de político e tudo mais. E sempre ligado à esquerda. O que alimentou o quê? O teu lado religioso e o teu modo de pensar Jesus que alimentou isso? Eu acho que foi realmente a minha conversão com Jesus que alimentou. Alimentou a luta pela justiça, alimentou a visão de inclusão, que Jesus pede e prega que todos tenham vida e vida em abundância. Então, não tinha sentido para um Deus que é pai e é pai amoroso, que um filho coma, que um filho tenha que vomitar para poder comer mais e outro não tenha o que comer. Então, esse cerne foi o que me levou exatamente para a política no sentido de serviço, no sentido de ajudar a construir justiça. No entanto, eu tenho... Política e não politicagem, né? Política e não politicagem. No entanto, eu tenho as minhas... Depois, com a idade, você falou em maturidade, não é? Eu tenho as minhas desilusões também. Eu acredito... Tanto é que eu voltei para a igreja. Voltei correndo. Eu acho que, mesmo na esquerda, isso ainda é uma utopia, ainda é uma construção, ainda é um trabalho de criar o homem novo, como diz São Paulo. As pessoas falam que quem fala do homem novo é Marx, mas não é não, é São Paulo. São Paulo é que prega uma humanidade nova. Então hoje eu tenho muito mais cuidado com relação a essa coisa dos partidos, né? Até porque... Se partido fosse bom, se chamava inteiro. Essa é a primeira vez que eu ouço isso. Vamos ver. Tem mais perguntas aqui. Não tem. Então eu tenho uma. Essa já foi. A repercussão do seu casamento, não o seu casamento, o casamento que você realizou... O casamento que você realizou foi assim, grande demais. Gente, para quem não sabe, o reverendo Sérgio realizou um casamento gay. Quando foi, Sérgio? Conta pra gente essa história. Então, eu não sou o primeiro que casou gays no Brasil. A igreja anglicana... Há umas maluquices na imprensa, a gente dá entrevista, é um problema, viu? Porque depois elas saem daqui e publicam o que quer. O casamento gay é uma coisa que já acontece, homoafetivo, já acontece nos Estados Unidos. A Igreja Anglicana do Brasil, ela liberou para consulta, para que cada diocese decidisse. Então você vai encontrar diocese que decidiu a favor, diocese que decidiu não decidir e diocese que decidiu contra. É um tema muito polêmico ainda na igreja, não é uma coisa tranquila, não. Na igreja geral, nós temos assim partes de Londres, da Inglaterra, que são a favor e outras partes são contra. Você tem partes da África que são muito contra e os Estados Unidos que é muito a favor. Você tem uma briga de questões aí, de facções aí grandes, até discussões teológicas grandes sobre esse tema. Então, no Brasil, aí a ABE, a Diocese Anglicana, Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, foi a primeira a gerar casamentos LGBT+. Aí em Santos, aí sim eu sou o primeiro. Em Santos nós casamos o professor Carlos, que já faleceu,
Ele tinha 25 anos de relacionamento, de casado já, reconhecidos pela justiça. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu, para fins de aposentadoria, para fins de plano de saúde, que eles eram casados, retroagiu. É o primeiro caso no Brasil que a lei retroage para facilitar a questão da aposentadoria e do plano de saúde deles. Reconhece que eles tinham 25 anos de casado. Então, esse casamento foi feito na capela da Universidade de Santa Cecília. Ele era professor lá. E eu tive muito prazer de poder casar e de ser amigo desse casal e acompanhar depois toda a trajetória. Eu fiz também o casamento de 2 moças em Guarujá. Uma é funcionária da educação do Estado e a outra trabalha com transporte. E foi muito legal também, muito bacana, foi uma experiência muito bonita. De lá para cá, eu dei aquela entrevista que saiu no G1. Aí um casal que vem de São Paulo e muda para Santos, casa, faz o seu casamento, aí já dentro do templo anglicano, lá na paróquia anglicana. Veja, os 2 casamentos que eu fiz não foram na paróquia, foram nos bufês. Um foi na capela de Santa Cecília e o outro foi no buffet em Guarujá. Aí já aqui, esse casal que vem de São Paulo casa na igreja anglicana, na paróquia lá, e quem celebra é o reverendo Leandro, que nos deixou agora recentemente. Então, há uma confusão danada com tudo isso, né? Até por conta do falecimento do reverendo Leandro, mas foi ele que celebrou, ele é o pároco da paróquia. Então esse último casamento, que é de 2 rapazes anglicanos, já bem anglicanos, foi feito lá na paróquia. Então eu faço também, mas hoje em dia eu tenho tomado muito cuidado, viu? Tô indo devagarinho, vamos devagar, porque eu também não sei porque essa gente quer casar, viu? Sinceridade, não tem... Eu confesso que eu também não consigo entender. Porque, a Sara Lima está perguntando a diferença entre a Igreja Apostólica Românica para a Anglicana. Sara, ele já respondeu isso logo no começo da nossa live. Ela vai ficar gravada, depois dá uma olhada aqui na nossa página, tá bom? Isso. O Gabriel, o Genilson Aurélio, por que as pessoas acham que religião e orientação não dá certo? Existe esse preconceito dos cristãos? Então, primeiro eu não respondi todas as diferenças, André. Aí se ela quiser, ela entra em contato comigo, né? São do século XV as diferenças, então tem várias diferenças, viu? Eu só falei das melhores, né? Só falei das boas. Agora tem toda aquela coisa maluca de achar que a rainha que manda, aquela coisa toda, né? Então, mas tem que conversar, viu? Não falei de todas as diferenças, não. Mas, no geral, eu queria dizer que dos irmãos protestantes, nós somos o mais próximo da Igreja Romana. Nós temos, a nível de ritual, a nível de catequese, temos várias coisas muito comuns, muito parecidas. Mas somos uma igreja que se separou lá no século XV e que fez a sua trajetória nesses séculos todos independente, né? Eu costumo falar que reverendo anglicano é legal porque nós não temos papas na língua. Mas vamos lá. A segunda pergunta é se tem preconceito? Tem, irmão, tem. Toda tradução é sempre uma traição. Então, nós estamos falando de escritos do início da nossa civilização. Nós estamos falando de escritos de uma cultura muito pequena, que é a cultura hebraica, né? Praticamente próximos do século V antes de Cristo, alguns textos. E aí a tradução é sempre uma traição. Houve muita traição na tradução das escrituras. Até hoje isso é muito estudado, até hoje isso é muito trabalhado, né? Então o preconceito vem daí, de alguns trechos que foi traduzido, eu diria, pecaminosamente. Então, por exemplo, se você encontra na sua Bíblia alguma coisa que tem a palavra homossexual ou homossexualismo, é um pecado, porque essa palavra nunca existiu no hebraico daquela época, nem no aramaico. Eles não tinham esse conceito. Então, jamais esse conceito é colocado na mesa.
Ah, mas aqui Paulo fala nas suas cartas dos homens afeminados. É uma tradução. É uma tradução. Imagina que Paulo estaria preocupado com isso. É uma tradução. Ele está falando de um tipo de culto que existia na época e que, de certa forma, os homens se vestiam de mulheres, e é contra aquele culto e a opressão que aquele culto fazia. E que muitas vezes até passava por sacrifícios humanos e tudo mais. É lógico que Paulo enfrenta com dignidade essa coisa de defender a vida, não é? Do mesmo jeito que os nossos missionários, questionados ou não agora no nosso século, também tiveram que enfrentar os maias, que sacrificavam diariamente seus escravos para o sol, não é? Então há muita tradução mal feita ou feita de forma preconceituosa, não é? E isso gerou, através dos últimos 300 anos, muito preconceito. Tem que lembrar, viu, André, que os primeiros cristãos não tinham isso. Nós temos relatos até de santos, mártires, e que foram gays. São Sérgio e São Baco, por exemplo, eram um casal. Está nas iconografias das catacumbas. Está lá o desenho dos dois, está lá o culto, não é? Então, os primeiros cristãos não tinham essa paranoia. Como também não pagavam dízimo. Olha que legal. Não tinha cobrança do dízimo, porque o dízimo é um problema dos judeus. É um problema da lei de Moisés. E nós estamos agora libertos da lei de Moisés, porque nós estamos seguindo a nova aliança, o Novo Testamento, Jesus Cristo. Então nós não precisamos pagar dízimo. Vai explicar isso lá na Universal para ver se você sai vivo. Serginho, é verdade. Serginho, posso estar errado no que eu vou falar aqui, você, por favor, me corrija, se for necessário. Os concílios, eles existem para trazer para a Bíblia o que mais o povo necessita daquele momento de tempo. Seria isso? Mais ou menos, em alguns aspectos, talvez. Os concílios são brigas de poder. É briga de poder, é para decidir quem, na votação lá, quem ganhava. Tanto é casos, tem dogmas que nós tivemos e que realmente agora é que ficou claro que uma equipe de bispo demorou para chegar. Aí perdeu a votação. E aí até hoje a gente considera aquele dogma que ganhou a votação, até porque acha que o outro se atrasou, a outra equipe de bispo se atrasou, como também sendo uma manifestação do divino, né? Eles se atrasaram e automaticamente não puderam votar. Porque se eles estivessem votando, talvez a gente tivesse uma outra ideia de Trindade, uma outra ideia de Maria, por exemplo. Os concílios servem para decidir poder, na verdade, na maioria das vezes, viu? Para determinar a vida administrativa e alguns dogmas da igreja, né? Com relação às escrituras, também. Mas eu acho ainda muito pouco, a não ser os concílios os concílios muito próprios para questões bíblicas. Mas basicamente, o que hoje eu acredito que seja o mais relevante quando a gente fala disso, e aí só resgatando aquilo lá que o outro perguntou, sobre de onde vem esse preconceito, eu diria o seguinte: não há católico nem evangélico que não concorde que a figura central da Bíblia, das Escrituras, das Sagradas Escrituras, é Jesus Cristo. Todas as personagens da Bíblia caminham em direção a Jesus Cristo. De Adão até o último dos profetas. Todos eles são uma pré-proposta, uma inclinação à figura de Jesus Cristo. São João vai dizer o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, lá no início do Evangelho de São João. Então ele chama de verbo, ou seja, de palavra de Deus, Jesus Cristo. Então nós estamos numa época aqui no Brasil da gente ter que lembrar os cristãos que a palavra de Deus não é a Bíblia. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Ele é que é a palavra de Deus, a palavra que se encarnou e que se fez carne.
Portanto, tudo que você encontrar na Bíblia, tudo, olhe para Jesus Cristo. Está de acordo com o que ele veio pregar? Ótimo! Não está de acordo com o que ele veio pregar? É história, virou obsoleto. É um simples registro histórico para mostrar o quanto a gente evoluiu até chegar em Jesus Cristo. Você vai encontrar crimes horrorosos na Bíblia. Você vai encontrar massacres terríveis na Bíblia. Morte de crianças, de mulheres, de pessoas que pensavam diferente, de religiões diferentes. Você vai encontrar coisas terríveis na Bíblia. Justificativas para você escravizar a mulher, vender a mulher, ter escravos, coisas horrorosas. Aponte para Jesus Cristo. Ele é quem dá a luz a tudo isso. Bate com o que ele falou? Bate com o que ele deixou? Ótimo. Não bate, registra como história. Apenas uma história. Maravilhoso. Legal. Gente, só lembrando... Gabriel Matheus. Lembrando que tem algumas pessoas aqui no chat fazendo perguntas. Mandem as perguntas na caixinha de perguntas, porque aí o Platão recebe direto lá. Tá? Porque fica complicado para a gente ficar pegando as perguntas no chat, porque aqui vai correndo muito rápido. Tá bom? Isso. Gabriel Macedo. Reverendo, qual sua mensagem para um gay lidar com essa nossa sociedade tão homofóbica e machista? Primeira coisa tenha segurança. Prime pela vida. Proteja a sua vida. Nós estamos num país que mata gays quase todos os dias. Prima pela sua vida. Não arrisque mais a sua vida. Não acredite numa falsa ilusão de que nós estamos tranquilos e está tudo bem. Não faça isso. Saia protegido, saia com seus amigos, tome cuidado dos lugares que você frequenta, tome cuidado com as pessoas que você se relaciona, tenha todos os cuidados possíveis de quem vive num país que mata. Mata você porque não concorda com você. E nós temos hoje, infelizmente, por desgraça, não é à toa, uma turma que está no poder federal que defende isso, que defende a violência e o ódio. O ódio contra o pobre, o ódio contra o negro, o ódio contra o nordestino, o ódio contra a mulher, o ódio contra o gay, o ódio contra o deficiente físico. Então, acorda para o país que você está vivendo, a primeira coisa. E a segunda coisa, trabalhe a dignidade. Quando puder, pegue a sua bandeira e lute com orgulho. Ensine os seus amigos a acordarem para a realidade e lutar com orgulho, porque não tem outro jeito. Nós vamos ter agora, com a pandemia, que fazer o nosso luto virar luta. Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui, Serginho. Opa, peraí. É do Adriano Tatatal. Não, Adriano Tatatal. Como você enxerga o preconceito dentro da igreja anglicana? Ainda é forte, ainda é grande. Como eu estava explicando, tem setores da igreja que aprovam o casamento e outros setores não aprovaram, não é? Também há preconceitos de cor, também há preconceitos de status financeiro. Nós todos vivemos isso em cada paróquia, não é? Há uma turminha maluca que acha que se você é rico, branco, tem olho azul, que você tem contato privilegiado. Tem uma gente maluca. Bom, tinha uma gente, até tem ainda em vários países, gente maluca que acha que é da família de Deus, né? Vou fazer o quê? Então tem realmente preconceito. A igreja anglicana tem que lutar contra isso. No dia a dia e com coragem. Eu costumo dizer que a ferramenta é dignidade. Como dizia Martin Luther King, a gente tem que ter dignidade de estar, de ocupar espaços, de falar, de estar presente. É isso que está dando certo na igreja anglicana. É isso que está dando essa diferença. A dignidade e a coragem de dizer, eu vou estar aqui. Como diz o grande arcebispo de Nova York,
arcebispo negro que fez o sermão no casamento do príncipe, não é? Nós chegamos até aqui, ninguém vai nos calar. E ele falou isso do ladinho da rainha na capela, né? Tem um lado seu, Serginho, que eu acho muito bacana também, que é a questão da interreligiosidade, que você circula pelas mais diversas religiões. Eu já te vi em centro de umbanda, em candomblé. Queria saber, assim, você se retroalimenta também dessas outras religiões que você visita, que você conhece? Eu falo isso porque, assim, você foi muito amigo do Zé Luiz, meu ex-companheiro falecido, que era um sacerdote de candomblé, né? Então eu conheço um pouco disso. Queria saber o quanto isso te realimenta dentro da tua própria religião. O que você traz de bom dessas outras religiões? O que fio você percebe que liga todas elas, que você frequenta e gosta? Que saudade que você dá agora do Luiz, né? Que saudade que nos deixou. Olha, como a gente está falando de gente maluca, tem gente maluca que acha que Deus é a nossa imagem e semelhança. E não nós a imagem e semelhança de Deus. Então Deus é... Eu acho tão terrível essa ideia de Jesus Cristo de olho azul, bonitinho. Eu acho tão terrível isso. E assim, outro dia eu vi um pintor que pintou Jesus Cristo de jeans. Camiseta e jeans. E uma senhora da igreja dizia assim para mim, mas isso é uma heresia, pintar Jesus como se ele vivesse na atualidade. Então nós mesmo condenamos Jesus ao museu, né? Nós mesmo condenamos Jesus ao passado. Olha, eu acredito, André, que ninguém tem posse do divino. Que Deus tem 1000 nomes. E ele se manifesta como ele quiser, não como eu quero. E que ele se manifesta através da cultura, através da humanidade. Ele conversa e caminha e faz muito carinho à humanidade. Então eu não tenho como, seria muita arrogância imaginar que Deus e o céu é tal qual aquelas pinturas medievais nas igrejas, não é? Que nós vamos chegar lá e vai estar lá tudo direitinho como a gente vê nas pinturas. Aquilo é uma expressão artística apenas, não é? Deus atravessa o coração do ser humano para garantir a vida, para garantir a criação, para renovar a criação. Eu reconheço que algumas expressões místicas são muito difíceis ainda de serem compreendidas, mas não sou eu que vou dar selo de validade ou de invalidade. Eu prefiro, quando me questionam isso, eu costumo responder: você, reverendo, se dá bem com o pessoal da macumba, se dá bem com o pessoal do candomblé? E eu falo, mas eles são da minha turma. Eles acreditam em alguma coisa. Eles acreditam no divino. Eles são do meu DNA. Eu tenho dificuldade de conversar com quem não acredita em nada. Agora, se acredita em alguma coisa, eu não tenho problema de conversar. Eu não vejo muita diferença de um carro que tem um colante, eu creio em Nossa Senhora da Aparecida e eu acredito em gnomos. Para algumas culturas, o gnomo está muito mais fácil de ser entendido e compreendido do que Nossa Senhora da Aparecida. Exatamente. Então, eu acredito que o importante é respeitar o divino que está no outro. Isso os budistas também ensinam muito bem. Acreditar que Deus fala com o outro, na intimidade do outro, no coração do outro. Olha, quando Moisés é chamado no Monte Sinai, e ele vê uma sarça pegando fogo, olha que coisa interessante, né? Ele não vê um velho barbudo. Javé não aparece para ele como um velho barbudo. Javé aparece como uma sarça pegando fogo, uma arvorezinha em chamas. E quando isso acontece, olha que bonito. Quando isso acontece, ele fala, tire os sapatos. Javé fala para Moisés, tire os sapatos.
Olha que coisa mais bonita. Então eu costumo tirar os sapatos quando eu chego na casa dos outros, da religião dos outros, da intimidade dos outros, da fé dos outros. É importante tirar os sapatos, é importante respeitar e ver. E olha, vou confidenciar aqui para você, viu? Já me aconselhei muito com o Luiz, viu? Ele deixa saudade. Já falamos muito sobre divino, ele me deu uns conselhos que até hoje eu guardo. Tenho muita saudade e muito carinho. Como eu tenho carinho por todas as religiões afro-brasileiras. Tá? Um abraço aqui pro pai Sérgio, pro pai Lucas, pro pai Gilson. Tenho a alegria total com eles. E outra coisa, é uma cultura maravilhosa, é uma festa. É uma festa. Eu não tenho dúvida que depois da missa, Jesus vai lá dançar no candomblé. Gente, estamos chegando no final. Daqui a pouco é 1 hora só que o Instagram nos dá. Né? Agradecer muito você, Serginho. Você nos ajuda muito com com a forma de pensar, a vida. Muito obrigado mesmo pela presença. E queria saber o que você pode falar aí para as pessoas também, agradecer o André, agradecer também a todos os que estão aí presentes, mas estamos terminando. Eu queria agradecer a você, Platão, ao André, pelo convite. Eu queria falar de forma especial para quem está pensando em casamento, entre em contato comigo, estou à disposição para fazer os casamentos, celebrar com alegria o amor. O amor deve ser festejado, deve ser celebrado em todas as suas manifestações, porque quem não conhece o amor não conhece Deus, porque Deus é amor. Está escrito isso, não é? E eu queria dizer para você que está vivendo ainda sobre o jugo do preconceito, da intolerância, que vive, às vezes, o sofrimento, né? Tantos jovens que vivem ainda o sofrimento de se encontrar. Deus ama você do jeito que Ele te fez. Não permita que ninguém diga o contrário. Não permita, não acredite nisso. Que você está doente, ou que alguma coisa te fez de errado, para que você fosse errado, e que você foi destinado a ser uma ovelha separada. Não. Deus te ama do jeito que Ele te fez. E Ele te fez assim, para que você pudesse manifestar o amor entre nós. Então não tenha vergonha de amar. Eu adoro essa frase, ame e dê vexame. Paulo Freire. Muito Serginho, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta. Como é que está agora, nessa época de pandemia, suas missas, as suas palavras? Como é que as pessoas fazem para ouvir mais de você? Nós temos Já agora... que a gente está podendo ir na igreja, não está podendo ir na igreja... Tá. Não, a igreja está fechada. Nós tivemos a perda do reverendo Leandro Campos, que faleceu. Ele faleceu vai fazer 1 mês agora, de Covid, 46 anos, 3 filhos. Né? Eu costumo dizer já que foi assassinado, né? Eu costumo dizer isso. Porque se a vacina chegasse 1 mês antes, ele estaria aqui. Então foi assassinado por esse governo genocida aos 46 anos. A igreja está fechada, não é? Eles estão pensando também quem vai ser o novo pároco da igreja. Eu fico aqui na Missão do Estuário. O nosso trabalho aqui, as missas são online. Geralmente eu tenho feito muito missa de luto, não é? Geralmente é isso que tem acontecido. As famílias estão marcando e eu estou fazendo celebrações de luto. E às sextas-feiras, 21 horas, eu faço 30 minutos só de oração pelos doentes e pelos profissionais de saúde. Toda sexta-feira. É pelo Zoom. A pessoa tem que estar acompanhando aí os grupos, ou pedir o link pelo WhatsApp, eu mando o link, ela entra no Zoom, o Zoom permite até 100 pessoas, então tranquilo. E é só 30 minutos, porque também eu acho que rezou mais de 30 minutos já não é mais de Deus, é do maligno. Serginho, eu não te conhecia, estou muito feliz de poder conhecer você, de conversar com você. Muito obrigado mesmo. Eu espero que depois dessa pandemia a gente possa se encontrar mais e bater muito
papo, conversar muito. Quem sabe a gente consegue fazer um programa ao vivo do canal de vocês aqui na Missão. Ia ser um orgulho. Maravilhoso. Maravilha. Combinado. Chamar todo mundo, a gente tem aqui um espaço amplo. Não é, André? Não ficaria bonito? Lindo. Fazer um debate aqui ao vivo. Tá fechado.